Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, em nossa leitura complementar da lição de número 3, Lidando com Vozes Contrárias, vamos traçar um paralelo entre a luta que Neemias enfrentou contra a oposição e a promessa vitoriosa que Cristo nos deixou, lá em João, capítulo 16, versículo 33. Para que a gente possa compreender a real profundidade da promessa de Cristo, é fundamental, primeiro, analisar o cenário de conflito, o verdadeiro campo de batalha que Neemias encontrou assim que decidiu iniciar a grande obra de Deus. Como bem aponta a nossa lição 3, a simples notícia de que Neemias havia chegado a Jerusalém já foi motivo suficiente para acender a ira daqueles que se opunham ao bem-estar do povo de Deus. É preciso entender que a reconstrução dos muros significava muito mais que uma obra física. Era o restabelecimento da identidade, da segurança de Israel, e isso era algo que as forças contrárias simplesmente não podiam tolerar. As Escrituras fazem questão de nomear os líderes dessa oposição: Sambalate, Tobias e Gesem. E eles não eram apenas adversários aleatórios, eles representavam forças políticas e, claro, interesses econômicos que se beneficiavam diretamente daquela situação de desolação de Jerusalém. Por essa razão, eles usaram de todas as armas, o escárnio, as ameaças, as conspirações, tudo para tentar paralisar a obra que Deus havia ordenado. E é justamente diante de vozes tão intimidadoras, tão contrárias, que a resposta de Neemias se revela para nós como um modelo, um manual atemporal de liderança espiritual. Uma liderança que estava totalmente ancorada numa confiança inabalável, depositada unicamente em Deus. A atitude de Neemias não foi de forma alguma impulsiva. Pelo contrário, foi uma combinação poderosa de profunda dependência de Deus, um planejamento prudente, cuidadoso e uma determinação completamente focada na missão. Ele orou, ele vigiou, ele planejou e só então ele agiu, sem dar a mínima atenção às distrações e ameaças ao seu redor. E esta declaração de Neemias aqui, ela revela exatamente a fonte da sua coragem. A convicção dele era absoluta. O sucesso daquela obra não dependia de modo algum da força humana, mas sim do poder do Deus a quem ele servia com tanta fidelidade. É importante frisar que essa história de Neemias não está confinada lá no passado. Ela ecoa, e ecoa muito forte, em nossos desafios diários como cristãos, como líderes, como obreiros na casa do Senhor. As vozes contrárias, elas continuam a se manifestar hoje. Então, é fundamental que cada um de nós faça uma reflexão séria. Quais são os Sambalates e os Tobias do nosso tempo? De que maneira as distrações, as pressões do mundo e as ideologias modernas tentam, a todo custo, impedir a edificação espiritual em nossas vidas e, claro, na nossa igreja? Todas essas forças, por mais diferentes que pareçam, buscam exatamente o mesmo objetivo dos inimigos de Neemias lá atrás: desviar o nosso foco do propósito divino, minar a nossa fé e, no fim das contas, paralisar a obra que Deus nos confiou a realizar. Mas em meio a todo esse ruído da oposição, tanto daquela do passado quanto da que enfrentamos no presente, o Evangelho nos apresenta a palavra final, a declaração definitiva e soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba a profundidade desta palavra. Jesus aqui é extremamente realista. Ele não promete uma vida sem lutas, uma caminhada sem aflições. Pelo contrário, ele as confirma. No entanto, é no meio de tudo isso que ele garante a paz. A nossa coragem, portanto, não se fundamenta em nossas próprias capacidades, mas na sua vitória que já foi consumada sobre o mundo. Sendo assim, a pergunta que fica é: como nós vivemos esta verdade na prática? O bom ânimo que Cristo nos ordena ter não é um otimismo superficial ou uma negação da realidade. Não, é uma postura espiritual ativa, consciente, fundamentada na rocha que é a sua vitória. A vitória de Cristo nos convida a uma mudança radical de perspectiva. Significa, na prática, sair de uma visão centrada nos gigantes que se levantam contra nós e passar para uma visão centrada no Deus que já os venceu na cruz do Calvário. O fortalecimento espiritual do obreiro e de todo cristão exige o uso constante das ferramentas que o próprio Deus nos providenciou. Assim como nos ensina o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes no dia mau e resistir a todas as ciladas do inimigo.
A reflexão que fica, portanto, é um convite a uma decisão diária, uma decisão consciente. A escolha deve ser a de sintonizar nossa audição espiritual na frequência da fé, da esperança e da vitória que já nos foi garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.